Olá, começa agora mais um programa Frutas SA. Eu sou o Felipe Gomes e no programa de hoje nós vamos falar sobre como o Vale do São Francisco se transformou em um dos maiores polos produtivos da fruticultura e quais os desafios enfrentados na região. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos receber aqui o André Ferraz, ele que é coordenador de desenvolvimento do mercado da Aminoagro. Olá, André, seja bem-vindo e obrigado pela sua presença. Olá, Felipe. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigado, André. Bom, eu vou começar abrindo o nosso programa te perguntando, então, como é que foi a história da fruticultura, como é que a fruticultura se desenvolveu aí nessa região semiárida, né, do Vale do São Francisco, e queria também que você falasse como é que essa região, por essa característica, se tornou um polo da fruticultura aqui do nosso país. Perfeito, Felipe. Vamos lá. A região do Vale do São Francisco, isso dos anos 70 e 80 ali, majoritariamente trabalhava com culturas de ciclo curto, especificamente melancia, cebola, melão, e inclusive tomate, que era uma cultura aqui com uma grande força na região, certo? Isso principalmente por terem fábricas aqui que exploravam dessa cultura, né? Se utilizavam dela para fazer extrato de tomate, enfim, todos os produtos que se utilizam da matéria-prima do tomate. Mas o que houve, né? Houve algumas problemáticas do ponto de vista agronômico, principalmente correlacionadas a questões fitossanitárias, isso já ali por volta dos anos 90, e que acarretaram em problemas seríssimos em atingir produtividades que viabilizassem o desenvolvimento da cultura. Então, a partir disso e do desenvolvimento dos projetos de irrigação aqui no Vale do São Francisco, os produtores passaram a buscar alternativas de outras culturas que tivessem valores agregados mais interessantes e que não trouxessem tantas problemáticas agronômicas correlacionadas com a questão fitossanitária e que eles pudessem explorar de maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Então, a partir disso, começou-se vamos dizer assim, explorar de forma comercial a cultura da manga, certo? E um pouco depois, em paralelo ali, também começou-se também a explorar a cultura da videira, né? Da uva. E entendo uma demanda externa e os produtores da região entendendo isso, passou-se também a ter esse interesse de exportar essa fruta. Então, eles tendo conseguido esse canal de exportação e conseguindo produzir frutas de qualidade e, além disso, com preços atrativos, enfim, isso tornou possível a exploração da atividade, trazendo uma rentabilidade importante para o produtor. Isso fez com que mais pessoas se interessassem por entrar nessa atividade, né, de produção tanto de manga quanto de uva, e que, com apoio, logicamente, de empresas de desenvolvimento de tecnologia para a agricultura, tanto do setor privado, assim como também do setor público, como a Embrapa, tornou-se ainda mais viável a exploração dessas culturas e fez com que o Vale do São Francisco se tornasse hoje esse polo de fruticultura de tão importância do ponto de vista de Brasil e, por que não, do mundo, e se tornando referência para todas as regiões produtoras dessas duas culturas. Muito bem, André, bem explicado. Bom, a manga a gente sabe, né, que se adaptou muito bem ali, já é da região ali gosta de um sol, né, a planta, a mangueira. Agora, me explica uma coisa, na introdução da videira, como é que foi essa adaptação dessa planta, que é de um clima mais ameno, para um clima semiárido? Como é que foi essa implantação das videiras ali? E hoje a gente sabe que o Vale do São Francisco produz bastante uva e exporta também bastante uva junto com a manga, como você disse agora há pouco. Então eu queria saber, entender um pouco como é que foi essa implantação ali das videiras nessa região que tem essa característica semiárida. Bom, Felipe, a manga, de fato, ela tem, digamos assim, uma adaptação mais facilitada às condições climáticas aqui do Vale do São Francisco, e isso permitiu que o desenvolvimento da atividade dela fosse, digamos assim, de uma maneira mais facilitada. Já a cultura da videira, que é naturalmente de clima temperado, ela necessita, em determinada fase da cultura, de ter digamos assim, uma dormência
para que ela possa, posterior a essa dormência, ela iniciar um novo ciclo. E isso é, tem uma total influência, principalmente do clima, certo? Então, se nós explorássemos essa cultura com a dependência única e exclusivamente do clima, talvez a gente nem conseguisse. Por quê? Porque ela necessita de temperaturas que nós não conseguiríamos chegar aqui, temperaturas mais amenas, certo? Para que a planta estivesse sob a condição climática favorável a essa dormência e posterior à quebra dessa dormência, certo? Então, o que foi que nós entendemos aqui? Bom, é uma cultura que tem uma construção de planta que necessita que nós atenuemos o máximo de estresse possível. Isso nós introduzindo a irrigação já ajudava bastante, né, através da irrigação, certo? A utilização também de alguns produtos que atenuassem esse estresse também seriam interessantes, mas de que forma nós conseguiríamos fazer com que essa planta, em qualquer que fosse a época do ano, quebrasse essa dormência, ou seja, ela iniciasse um novo ciclo que não fosse com a dependência única e exclusivamente do clima, certo? Então, nós tivemos que utilizar da expertise dos técnicos aqui, entendendo de parte química de planta, de fisiologia de planta, de buscar ferramentas que viabilizassem isso aí. E aí, através de alguns produtos, certo? Cianamida hidrogenada é um princípio ativo específico. O pessoal, através descobriu que essa molécula especificamente conseguiria quebrar a dormência da videira e que ia, digamos assim, viabilizar de fato o cultivo da videira aqui em qualquer que fosse a época do ano. Então, através disso, já foi um passo importante para que nós conseguíssemos viabilizar a cultura da videira aqui no Vale. Logicamente que, de forma resumida, eu contei aqui qual foi o passo a passo, mas isso levou um certo tempo, né, para que o pessoal começasse a juntar todo esse quebra-cabeça e chegasse a viabilizar a cultura aqui. E isso contou muito, mas muito mesmo, com a expertise dos técnicos e agrônomos de campo, inclusive também uma participação importante, como eu já havia citado lá no início, do setor público, através da Embrapa e em conjunto com o setor privado. Muito bem, André. Bom, agora a gente falou especificamente aí esse já é um desafio enfrentado na cultura da videira, mas agora de maneira geral, para as outras frutas, quais são os desafios que os produtores encontram aí na região para produzir nessa região por conta do clima e também do solo, irrigação? Quais são os desafios aí? O que pesa mais para o produtor na hora de produzir aí frutas de qualidade, tipo exportação? Então, Felipe, aqui no Vale do São Francisco, nós inicialmente tínhamos um dos principais entraves era a condição hídrica, certo? É uma região que tem por característica uma pluviosidade baixa, em torno de 400, 450 milímetros por ano. Então, você conseguir viabilizar a fruticultura com uma pluviosidade baixa dessa seria um dos principais desafios. Só que através dos perímetros irrigados, né, na construção desses perímetros irrigados, isso já foi um passo importante para viabilizar isso aí, através do uso da irrigação. Outro passo também que ser dado foi com questão aos tipos de solo característicos da região. Nós temos aqui solo de característica de média a baixa fertilidade, né? Isso é uma coisa. E também que eles são pobres em matéria orgânica. E isso acarreta em solos que têm baixa capacidade de retenção de água e de nutrientes. Então, isso foi mais um dos entraves que o produtor encontrou aqui para viabilizar qualquer que fosse a cultura que ele viesse a explorar, certo? E só que também tem coisas positivas nesse tipo de solo que é trabalhado aqui na região, que é principalmente a parte de biologia de solo, certo? É muito rica. Então, veja, ele tinha alguns entraves, condição hídrica foi, digamos assim, solucionada através dos perímetros irrigados, através de irrigação localizada, e essa questão de solo, os produtores e os técnicos e agrônomos da região, através das suas expertises, tiveram que identificar
em cada condição de solo específica. Aqui eu falei de uma maneira geral qual é a condição de solo, mas cada área tem uma condição específica. Em cada área dessa de condição específica dessa, eles tiveram que identificar quais eram os principais entraves e se utilizar de ferramentas que viessem a viabilizar aquilo ali. Ou seja, principalmente dar uma condição melhor da parte de fertilidade, através do uso de fertilizantes, logicamente, e também pensando nessa parte de matéria orgânica, que vai ajudar a reter esses nutrientes, e inclusive também reter mais água, o que vai ajudar no melhor desenvolvimento da planta. Então, aí, a partir disso, os produtores tiveram que, como eu falei, se utilizar de ferramentas que viabilizassem isso aí. Fertilização e uso de produtos que ajudassem nessa parte de matéria orgânica e de disponibilização desses nutrientes. Em sabendo também que, como eu falei, essa parte de biologia do solo, nessas condições climáticas, ao contrário do que se pensa, que assim como é pobre em fertilidade, enfim, também seria pobre em biologia, é totalmente o contrário. É um solo que é muito rico nessa parte de biologia e nós teríamos também que estimular essa parte de biologia do solo, porque essa parte de biologia do solo, hoje nós sabemos que tem muito a contribuir com o desenvolvimento de qualquer que seja a cultura. E especialmente essa atividade que nós executamos aqui, que é a de fruticultura, manga e uva, majoritariamente, certo? Então, teríamos que ter ferramentas que atingissem digamos assim, esses pilares, física, química e biologia, certo? Então, foi através disso que o produtor, em sabendo desses entraves, buscou ferramentas e aí onde entrou a participação, especialmente do setor privado, de empresas como, inclusive aqui eu represento aqui, que é a Minoagro, em trazer a ferramenta que, de fato, viesse a atender essa demanda. E a partir disso, em se utilizando dessas ferramentas, os produtores começaram a ter condições melhores de produtividade. Tá certo. André, agora a gente vai falar um pouco mais sobre as condições de solo, o manejo de solo, mas eu queria te perguntar como é que está atualmente aí a questão de irrigação. A gente sabe que o Vale do São Francisco usa, né, a água do Rio São Francisco. Eu queria saber se essa água que chega até os produtores consegue atender toda essa região. Como é que está esse cenário aí atualmente? Atualmente, Felipe, nós estamos numa condição hídrica muito boa, muito favorável, eu diria. Alguns anos atrás, nós tivemos uma problemática através da questão das chuvas, certo? Que nas nascentes e nas regiões onde o Rio São Francisco passa, estavam com volume de chuva abaixo, bem abaixo da média. Isso trouxe uma problemática que chegou aqui à barragem, que é quem controla esse fluxo de água aqui no rio que passa aqui pelo Vale do São Francisco, certo? A barragem de Sobradinho. Teve uma problemática que ela chegou no volume útil muito baixo, que inclusive se preocupou muito aqui as pessoas que estão executando essa atividade. Inclusive nós tivemos que, em alguns dias da semana, nem conseguir irrigar porque teria essa restrição hídrica, certo? Mas hoje, atualmente, a barragem está no volume útil muito importante, não me recordo de ter chegado no volume útil tão favorável para a atividade, inclusive com vazões até mais altas do que o necessário aqui do rio, certo? Então, para a execução da atividade aqui está num momento muito favorável com essas questões. Inclusive, eu digo isso pelas regiões onde são, digamos assim, onde o perímetro irrigado atende, mas inclusive também regiões onde o perímetro irrigado também não atende, certo? Porque o volume de chuva do ano passado para cá, foi bem acima da média. Como eu falei a você, a média aqui histórica é de torno de 400, 450 milímetros por ano. Já teve regiões aqui que identificamos que choveu entre 900, 1.000, 1.100 milímetros, então está bem acima da média histórica, e isso viabilizou, inclusive, o cultivo em regiões onde, como eu falei, o perímetro irrigado não atende. Muito bem. Agora, voltando na questão do solo, você falou um pouco sobre as características do solo aí, né? Que ele é um solo rico em biologia, mas ele requer ali um manejo. Eu queria que você especificasse para a gente qual é o manejo adequado para quem vai produzir aí nessa região, né? Para quem produz nessa região, o que ele tem que estar atento, quais são as indicações para corrigir algum problema no solo, quais são as dicas que você dá
para o produtor? Felipe, inicialmente ele tem que, digamos assim, fazer inicialmente um levantamento da área dele do ponto de vista físico. Ele tem que entender qual é a composição física daquele solo que ele está ali. Eu digo isso da parte de areia, silt e argila, para ele entender um pouco melhor a área dele, principalmente essa parte de hidráulica, né? Hidráulica para saber como é que vai se comportar e viabilizar a questão de irrigação na área dele, certo? E posteriormente a isso, ele vai fazer uma avaliação, uma análise de solo, para entender como está a fertilidade daquele solo dele e o nível que aquele solo tem ali, principalmente de matéria orgânica. Em posse dessas informações, aí vai passar para a parte de correção, certo? O solo necessita fazer uma calagem, onde ele vai fazer um aporte ali de cálcio e magnésio para começar a fazer uma correção, corrigir a acidez, enfim. E posterior a isso, ele vai entender também qual que é a cultura, precisa entender qual que é a cultura que ele vai trabalhar ali. Porque cada cultura vai ter uma necessidade específica por níveis de nutrientes específicos. Então, se ele vai trabalhar com manga, ele vai precisar de uma, se ele vai trabalhar com uva, ele vai precisar de outra, ou qualquer que seja outra cultura. E sabendo disso, ele vai começar a fazer as fertilizações, certo? Através do uso dos fertilizantes. E também, a partir disso, se utilizando de ferramentas que vão trabalhar a parte de biodisponibilidade desses nutrientes, porque não é só você colocar o fertilizante que digamos assim, que ele vai estar prontamente disponível. Vou colocar o fertilizante, ele já está ali, os nutrientes já estariam ali prontos e disponíveis para a planta. Não. Você vai colocar e tem uma série de reações do ponto de vista de solo que podem atrapalhar essa biodisponibilidade dos nutrientes. Isso em se tratando de parte química do solo, certo? E aí então você vai ter que se utilizar de ferramentas, como por exemplo condicionadores de solo, que vai ajudar nessa biodisponibilidade desses nutrientes, que vai fazer com que a planta tenha essa facilidade em conseguir absorver os nutrientes que são necessários para ela ali. A parte física também, em sabendo que uma planta que tem uma nutrição ajustada, que teve uma facilidade de ter acesso a essa nutrição, ela vai também se desenvolver melhor. E uma planta que se desenvolve melhor tem um sistema radicular também melhor desenvolvido. E isso vai ajudar principalmente na parte física do solo, principalmente tratando em uma menor compactação. Aí nós temos também que pensar na parte de biologia do solo, porque biologia do solo é uma parte muito importante, nós sabemos hoje, que tem muito a contribuir para a planta. De que forma? Essa biologia do solo ela pode contribuir através de sinalização hormonal, certo? São sinais que esses micro-organismos podem estar emitindo para a planta e ajudando ela no seu desenvolvimento, assim como também na produção de alguns compostos que são importantes para a liberação também dos nutrientes que já estão ali no solo, certo? Veja, a parte química depende de alguns compostos que podem vir através de alguns produtos, mas a biologia também pode ajudar nisso aí. Por isso que é importante também a gente estar ajustando e incrementando nessa parte de biologia, porque elas produzem compostos que vão estar ajudando na liberação também nos nutrientes. E também em sabendo que uma vez que você torna o ambiente favorável a essa parte biológica do solo, principalmente essa parte biológica benéfica para a planta, você também, trazendo essa maior biodiversidade, vai acabar aqui suprimindo o desenvolvimento de alguns outros micro-organismos que seriam maléficos para a planta, ou seja, organismos fitopatogênicos. Então, você trazendo maior biodiversidade e volume de micro-organismos benéficos, você vai estar suprimindo o desenvolvimento daquilo que trabalha de contrário da planta, né? Que são esses micro-organismos fitopatogênicos. Então, você vai ter que fazer esse passo a passo, certo? Para chegar numa condição favorável para o desenvolvimento em qualquer que seja a cultura. E se tratando da nossa região, de fruticultura, principalmente de manga e de uva. Muito bem, bastante coisa, né? Bastante coisa. O André, me diz uma coisa. Você estava falando de biodiversidade do solo, como é que é implementado isso no solo? Isso é feito antes da cultura? Junto com o plantio? Como é que funciona essa implantação de biodiversidade no campo que vai passar a produzir ele? Boa pergunta, Felipe.
veja, essa parte de biologia do solo, você pode trabalhar de duas formas. Você pode introduzir micro-organismos que são benéficos para a planta, ou você pode dar condições para os micro-organismos que já estão lá, certo? Que naturalmente já estão lá, que nós chamamos de microbiota nativa do solo, ao seu desenvolvimento. Então, você pode trabalhar, como eu falei, usando produtos que vão ajudar nesse desenvolvimento do que já está lá, certo? Que seria o mais interessante, porque, veja, se é microbiota nativa, então, sendo nativo, seriam micro-organismos que estão altamente adaptados àquela condição de solo e de clima. Então, eles teriam muito a contribuir para o desenvolvimento da planta. Mas também você pode, além disso, introduzir outros micro-organismos através da utilização de produtos biológicos. Aí seriam micro-organismos específicos para situações específicas, certo? Como, por exemplo, em soja, risóbio, por exemplo, é utilizado como micro-organismo específico para uma condição específica ali, que é a fixação biológica de nitrogênio. E se tratando de fruticultura, teriam outros, certo? Teriam outros micro-organismos que você poderia fazer uso. Ou, como eu falei, incentivar o que já está lá. Perfeito, André, perfeito. Ô, André, e me diz uma coisa, você falou também agora há pouco sobre essa questão do solo, do preparo do solo, ele não vai estar ali imediatamente pronto para poder, assim que você insere toda essa correção com esses produtos, ele não está imediatamente pronto ali. Quanto tempo leva para o solo estar preparado para o produtor começar a produzir e a planta poder absorver tudo aquilo que foi colocado no solo? Felipe, veja, é porque quando você faz uma fertilização, você coloca esse fertilizante lá, esse elemento mineral lá, e esse elemento mineral, ele, digamos assim, ele não está protegido de reações do solo. Então, ele pode fazer ligações com outros elementos, certo? Ele pode ter reações ali com os colóides do solo, que são a parte de argila. Enfim, ele pode ter reações ali no solo que vai atrapalhar com que a planta tenha esse nutriente disponível naquele momento que ele é colocado ali, entendeu? Então, há uma série de coisas que podem atrapalhar essa disponibilização. E quando você faz a utilização de algumas ferramentas, como o condicionador de solo, o que é que esse produto pode ajudar você nesse quesito? Ele é um produto que tem o poder do que nós chamamos de complexação. O que é uma complexação? É você conseguir pegar esse elemento mineral, né? Pegar esse elemento mineral e fazer uma ligação química com os compostos desse condicionador, como por exemplo o ácido fúlvico, e através dessa ligação química você vai complexar, é uma forma de você proteger esse elemento mineral e evitar que ele tenha essas reações que vão tornar ele de mais difícil acesso pela planta, certo? Uma vez que você faz essa ligação química com o ácido fúlvico, que tem também um poder de fazer ligações químicas com água, certo? Então ele vai ter uma facilidade de absorção pela planta, porque ele não vai, como eu falei, ele não vai ficar tendo essas reações com os outros nutrientes do solo, né, com os colóides, ele vai ficar ali o que nós chamamos na solução do solo, certo? Livre e disponível para a planta ter acesso a ele. E uma vez que essa outra molécula que foi introduzida, que é o ácido fúlvico, que tem ligação química com o nutriente, que tem facilidade de ligação química com água, em sabendo que a água tem facilidade de absorção por parte da planta, então vai junto, né? Vai junto e a planta tem acesso àquele nutriente no momento que o nutriente é introduzido através da fertilização, entendeu? A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas antes eu queria que você falasse para mim o que você enxerga aí para o futuro da fruticultura aí na região do Vale do São Francisco. Olha, Felipe, eu enxergo ainda mais, certo? Mais desenvolvimento aqui. Ainda mais porque, em sabendo todo esse entendimento e da construção desses conceitos que nós conseguimos construir aqui durante todo esse tempo, e a aplicação prática e que funcionou de fato com as culturas que nós trabalhamos aqui hoje, principalmente, isso tem abrido portas
e o entendimento por parte do setor produtivo aqui que manga e uva são duas culturas muito importantes que irão ser a vanguarda daqui, certo? Mas que também existem outras oportunidades também em termos de fruticultura para ser explorada aqui. Então, culturas como caqui, culturas como pera, culturas como a própria maçã, são também outras culturas que têm um potencial produtivo interessante e que nós temos desenvolvido trabalhos que serão importantes para diversificar também e viabilizar ainda mais o desenvolvimento da fruticultura do Vale do São Francisco. Isso também, assim como teve no início do desenvolvimento da mangicultura e da viticultura, um papel muito importante do setor público através da Embrapa, em parceria com o setor privado, também o desenvolvimento dessas alternativas, certo, de culturas para a região, tem um papel importante isso aí. Eu diria que o pontapé inicial, inclusive dessas outras culturas, foi dado também pela Embrapa aqui, semiárido, né? E hoje nós já temos testes de campo com essas culturas que eu citei, pera, maçã, caqui, inclusive também já temos áreas comerciais aqui com pera. Então, eu visualizo o futuro da região com ainda mais desenvolvimento da mangicultura e da viticultura, mas também com o desenvolvimento de outras culturas também que irão entrar para diversificar e trazer ainda mais rentabilidade para o produtor aqui. Que bom, André, maravilha. Só boas notícias, né? Eu também vejo esse mercado aí, não só tanto da uva quanto da manga, mas outras culturas, como você disse, estão crescendo aí a cultura na região do Vale do São Francisco. Muito bem, André, eu queria te agradecer pela sua presença no seu programa, no nosso programa. Espero que a gente possa ter um novo encontro mais para frente, para a gente voltar a falar sobre as condições de mercado, de expansão do mercado aí da fruticultura, de novas tecnologias aí da região. Então fica aqui aberto o espaço para um novo convite para você voltar aqui para a gente conversar mais um pouco. Não, eu agradeço a oportunidade, Felipe, e estaria à disposição para a gente conversar um pouco mais aqui. Tá joia, obrigado, André, um abraço. Abraço. Nosso programa fica por aqui, foi um prazer recebê-los, espero que tenham gostado. Nós conversamos agora há pouco com o André Ferraz, ele trouxe várias questões sobre a solo da região do Vale do São Francisco, espero que tenham gostado. Até a próxima!